Olá, hoje a gente vai mergulhar num hábito que, olha, acho que quase todo mundo conhece bem. Por que raios a gente adia as coisas? Aquela tarefa importante que fica ali, né? Olhando pra gente. Exato. Enquanto a gente assiste só mais um vídeo. Mas será que é só preguiça mesmo? Boa pergunta. Para investigar isso, a gente se baseou em pesquisas sobre procrastinação, estresse, alguns estudos com universitários brasileiros e artigos de psicologia também. Isso. A missão aqui é entender o que realmente está por trás da procrastinação. E por que chamar só de preguiça, assim, simplifica demais a coisa toda. Com certeza. Certo, então bora desempacotar isso. Mas ó, rapidinho. Se você está chegando agora, aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho, claro, para não perder as próximas análises. Isso aí. Então vamos lá. Procrastinar. O que é, afinal? Basicamente aquele adiamento voluntário, né? Daquilo que a gente sabe que é importante. Uhum. Mesmo sabendo que lá na frente pode dar ruim. Pois é. E é super comum. Tem pesquisa que mostra que quase todo universitário faz isso. E sei lá, uns 75% se veem como procrastinadores habituais. É um número bem alto, né? Muito. Mas o interessante que as fontes trazem é que não é só uma questão de, não saber gerenciar o tempo. É mais fundo. Parece ser uma falha na nossa autorregulação. Exato. Tem uma perspectiva bem interessante que aparece bastante, que é a da regulação temporal do humor. Explica mais. A ideia central, assim, não é que a gente seja preguiçoso por natureza, sabe? Mas que a gente adia as tarefas pra evitar sentir coisas chatas. Tipo, Tipo, o tédio daquele relatório, a ansiedade de ter que apresentar algo, a insegurança, sabe? O medo de não fazer bem feito, o estresse. entendi. Aí, adiar a tarefa funciona como um alívio rápido, uma fuga momentânea desse desconforto todo. O problema é que a gente acaba priorizando o sentir-se bem agora, né? Total. Em vez de pensar nos objetivos maiores, de longo prazo. Isso. E quem nunca usou uma desculpinha, né? Não, mas eu funciono melhor sob pressão. Clássica. Ha! Sim. Ou, não tô inspirado agora, preciso esperar a musa. Essa também. E muitas vezes a gente cai numa cilada mental, né? Superestima o tempo que ainda tem, ou a motivação que acha que vai ter lá na frente. É verdade. E subestima o quanto a tarefa vai dar trabalho, de fato. E tem também o tal do viés do presente, né? Que as fontes mencionam. A recompensa imediata, tipo, ver mais um episódio da série, parece muito mais legal do que recompensa futura de terminar aquele negócio chato. Sem dúvida, a gratificação instantânea fala mais alto. E o estresse? Ele tem um papel duplo nisso tudo. É curioso. Como assim? Bom, por um lado, é óbvio que procrastinar gera estresse, né? A culpa, o prazo chegando. Sim, a ansiedade aumenta. Mas o próprio estresse também pode causar procrastinação. Pensa em períodos de muita pressão, como foi a pandemia, por exemplo, que as fontes citam. Uhum. Nossos recursos para lidar com emoções difíceis, eles ficam meio esgotados. A nossa tolerância para sentir coisa ruim diminui. Entendi. A gente fica com menos bateria emocional. Exatamente. Aí, nesses momentos, procrastinar parece a saída mais fácil, sabe? Que gasta menos energia emocional na hora, mesmo que seja uma péssima ideia a longo prazo. Faz sentido. E as fontes também apontam que, às vezes, a coisa pode ser mais complexa. A procrastinação frequente pode estar ligada a outras questões. Sim, como quais? Por exemplo, na depressão, pode rolar pela falta de energia, pela dúvida sobre a própria capacidade. No toque, transtorno obsessivo-compulsivo, às vezes o perfeccionismo é tão grande ou a indecisão que a pessoa trava. Entendi. O medo de não ser perfeito paralisa. Isso. E no TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a própria dificuldade de focar, de iniciar as tarefas, é um fator chave. É importante dizer, né? A procrastinar não é uma doença mental em si. De jeito nenhum. Mas pode ser um sintoma importante, que vale a pena investigar se for muito constante e prejudicial. Sim. E tem estudos brasileiros que também ligam a procrastinação com baixa autoeficácia. Ou seja, quanto menos a pessoa acredita que é capaz de fazer as tarefas, maior a tendência dela de adiar e de ter dificuldade em gerenciar o tempo. Interessante. E tem tipos diferentes de procrastinadores, pelo visto. Tem sim. Algumas fontes falam dos passivos, que são aqueles que realmente têm dificuldade em decidir, em agir,
E os ativos? Ativos. Como assim? São aqueles que dizem que trabalham melhor sob pressão, que deixam para a última hora de propósito, sabe? Buscando aquela adrenalina. Ah, o pessoal do só funciona no limite. Exato. E tem outras classificações também, tipo o perfeccionista, que adia por medo de não sair perfeito, Uhum. o sonhador, que se perde planejando, imaginando, mas não parte para ação, o desafiador, que não gosta que mande no tempo dele, resiste a prazos, o preocupado, que teme a mudança ou resultado da tarefa, e o fazedor de crise, que parece que gosta daquela correria do último minuto. Caramba, deu para reconhecer alguns padrões aí. Talvez até em mim mesmo. Haha, quem nunca, né? Total. Ó, e se essas ideias estão fazendo sentido para você que está ouvindo, se você se identificou com algo, que tal deixar um like para a gente saber? Ajuda bastante. Boa. Então, resumindo um pouco o que a gente viu aqui, parece que reduzir a procrastinação só à preguiça É perder o foco principal. sim, na maioria das vezes, parece ser uma estratégia ok, não muito boa, né? Para a gente lidar com emoções difíceis que estão ligadas a alguma tarefa. É mais sobre evitar um desconforto interno do que simplesmente falta de vontade, então. Parece que sim. É mais sobre o gerenciamento das nossas emoções. E isso levanta uma questão interessante pra gente pensar, né? Qual? Quer dizer, você pode complementar. Bom, se a raiz do problema está muitas vezes em como a gente lida com ansiedade, com medo, frustração, será que a solução mais eficaz não seria aprender a lidar melhor com essas emoções? Em vez de só tentar se forçar a fazer a tarefa? Exato. Talvez com mais autocompaixão, sabe? Aceitar que a gente não é perfeito, que sentir desconforto faz parte. Ou talvez com técnicas de atenção plena, mindfulness, como algumas pesquisas sugerem. Para observar a vontade de fugir sem necessariamente ceder a ela. Isso, fica aí a reflexão, né? E se em vez de só lutar contra a procrastinação na base da força bruta, a gente aprendesse a navegar melhor por esse desconforto que nos leva a adiar? Uma ótima provocação para a gente terminar.